Ontem teve uma sentença da Justiça contra o Monark. Olha aí. O Monark, a Justiça Federal condena o Monark a 1 ano de prisão pelo crime de injúria contra o ministro do STF, Flávio Dino. Aí eu te pergunto, Patrícia, eu te perguntei isso durante o dia ontem. Crime de injúria é passível de prisão? Você me respondeu que sim, me mandou inclusive um relatório perfeito lá das cláusulas jurídicas, enfim, que eu não entendi nada, mas eu concordo com você. Mas eu te pergunto, por que nesse caso vai preso e nesse caso aqui fica tudo assim? Bom, existe a lei, aos inimigos a lei, né? Tá. Aos inimigos a lei. Então, aí é uma questão que suplanta a questão da injúria, suplanta a questão da calúnia, né? Quando você me mandou, você me perguntou sobre a questão de injúria, aí sim, nós temos também a calúnia e a difamação. Muitas vezes você vai ver, tem assim, a divisão entre cada um desses tipos penais, né, que nós chamamos, eles são muito, por vezes, eles até estão muito no limite do outro ali, para você poder fazer as análises, porque, inclusive, eu costumo dizer que a advocacia, essa área jurídica, é a arte do depende. Tudo depende do caso concreto, depende do que foi feito, como é que aconteceu e etc. e tal. Então, a gente tem a arte do depende. Obviamente, tem isso. Quer ver um outro exemplo aí que nós precisamos também falar, né, sobre a respeito do assunto? É a questão do Daniel Silveira. Não sei se você também trouxe para fazer. Então, a arte do depende. Lá atrás, o presidente ele acabou dando o indulto, né? O indulto para o Daniel Silveira. E havia toda uma base para o indulto, que foi levado para o STJ o indulto do Daniel Silveira para ser analisado, para ver se realmente haveria uma legalidade, alguma coisa nesse sentido. E foi negado. Então, se afastou o indulto do Daniel Silveira e a gente está vendo aí o imbróglio, que ele agora teria direito à progressão de pena, no caso, a estar em liberdade e tal, e foi mandado para uma colônia agrícola, ou seja, na realidade, na prática, não aconteceu modificação nenhuma. Mudou a cadeia. Porém, houve nós tivemos aí, tem um caso de um massacre cometido por diversos policiais, em que foi utilizado como base para o pedido de perdão, lá, de absolvição desse pessoal, exatamente o indulto do Daniel Silveira. E o mesmo STJ entendeu que era plausível a aplicação do indulto, né, os argumentos jurídicos do indulto do Daniel Silveira. Então, é a mesma explicação, o porquê, eventualmente, nesse caso ali que você trouxe, o porquê, num caso, existe injúria e no outro, e na outra via não vai ter. É tudo uma questão ideológica. É tudo uma questão ideológica, política, né? Política ideológica. Depende do interesse, né? E, assim, hoje em dia, nós temos que lembrar o seguinte, a lei está morta, né? A lei foi morta. Hoje nós não temos mais garantia em qualquer nível, porque tudo aquilo que foi esse estado de inconstitucionalidade, esse estado de ilegalidade de não aplicação das leis, ele acabou descendo para os tribunais inferiores, né? Ele acabou descendo. Então, hoje, tem juiz de primeiro grau que se baseia nas decisões do STF, nessas decisões, né, das instâncias superiores, para negar pedidos ou para justificar pedidos. E são coisas simplesmente absurdas. Então, ou seja, simplesmente maculou todo o judiciário, que já tínhamos problemas severos dentro do judiciário, e agora, infelizmente, a gente está aí com um problema cada vez mais crônico e a gente tem que só tentar entender se vai ter alguma possibilidade de reversão disso para o futuro. Eu acho muito difícil. Mas... É difícil, sim, é difícil. E tem alguns pontos aqui nesse caso que a gente até estava trocando mensagem de manhã e a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que o Alexandre de Moraes usou, não só o Alexandre de Moraes especificamente nesse caso, mas acho que
todo jurídico. Usou o caso do Daniel Silveira para ele ser um exemplo de que calem a boca, não falem, porque eu boto na cadeia até um ex-deputado. Tá? Só esperou acabar lá a defesa dele lá por ser parlamentar e foi para a cadeia. Tá? Foi exatamente isso que aconteceu. E tem o que o Eduardo falou aqui também. Eu acho que é uma questão pessoal. Tá? Foi posta uma questão pessoal. Não estou entrando no mérito se é fetiche ou não, mas eu acho que é uma questão pessoal, sim, contra o Daniel Silveira. É um cara que eu tive a oportunidade de conversar fora das câmeras e ele já alertava, ele já tinha esse sinal de que teria problemas pessoais contra o Alexandre de Moraes nesse caso. Agora, uma pergunta que eu te faço, e não sei se eu cheguei a fazer ontem, mas, por exemplo, o Monark foi condenado pelo crime de injúria, calúnia e tal, por ter chamado o Dino de gordo e Gordola. FDP. Gordola e FDP. Ok. Agora, o Janone chamou o Bolsonaro de genocida. Meu Deus do céu, o que é pior? Ser gordo? Eu fiquei preocupado agora, porque eu sou um perigo para a humanidade. Se qualquer pessoa me chamar de gordo, agora eu posso acusar qualquer pessoa de um crime que é passível de ir para a cadeia. Então, eu posso chamar alguém de genocida que não tem problema. Eu posso. Agora, se alguém me chamar de gordo, cuidado. Se for conservador, principalmente, hoje em dia, e a gente foi, isso daí também era o objeto da minha apresentação no CCB USA, lá em Framingham, que é exatamente o que tem sido o judiciário, de maneira geral, ele tem sido utilizado como uma arma contra os conservadores, né? Ou seja, se vocês forem analisar a quantidade, Nicolas tem, Geyer teve, todos os políticos de direita, e não só políticos, artistas, pessoas que são apoiadores, né? Ou seja, todo aquele que se coloca no papel de uma pessoa conservadora, no papel da direita, etc., está hoje correndo o risco de sofrer uma ação, e que nós chamamos isso de lawfare, né? Que é o lawfare, que é a utilização do judiciário, das leis, do sistema, né, judiciário como um todo, da legislação, como forma de cancelamento, como forma de neutralização daquela pessoa. Então, vocês têm que entender que cada vez vai ser mais normalizada esse tipo de conduta. Vocês viram aí, por exemplo, o Satye, né, que foi eleito, inclusive, aí no Rio, né? Parabéns para ele, o Satye que foi eleito lá. Ele sofreu aí de uma artista muito conhecida, ele sofreu uma ação, né, por calúnia ou injúria, alguma coisa nesse sentido, não lembro exatamente qual que é o tipo penal, mas ele sofreu ali uma dessas três, né, que foi citada aqui, calúnia, difamação e a própria injúria. Foi um desses três tipos. Mas ele sofreu. Lá atrás, por exemplo, aquele 247 Artes, que é comandada pela própria Paula Lavigne, existem vários artigos dizendo que eles estavam, ela e vários artistas, assim, eles estariam se juntando para quê? Para combater judicialmente aquilo que eles entendessem que fosse calúnia, injúria ou difamação, que fosse contra eles de maneira geral. Então, percebam, e nem estou falando, nem vou fazer esse tipo de acusação dizendo aqui, estou simplesmente dando notícias, né? Dando notícias. Que, no final das contas, a lawfare ela é exatamente para isso. Você anula. Então, por exemplo, um Marçal, ele falou que já está respondendo a 200 processos na justiça em razão, desde o dia, antes de começar, logo no começo, ele faz menção a ações judiciais, ele diz assim, olha, eu tenho não sei quantos anos, né, como empresário e tal, e eu tenho 10 ações na justiça, eu tenho poucas ações na justiça, porque ele não tem o costume de fazer, de acionar, de ir até a justiça e fazer pedidos, ou até mesmo que ele resolvia tudo de maneira extrajudicial. Agora, depois das eleições, ele está com 200.
Quantas você acha que essas ações vão chegar até 2026 para serem julgadas? Depende. Depende. Quantas com potencial de inelegibilidade? Quantas com potencial... vão ficar na gaveta, Patrícia. Vão ficar na gavetinha para serem usados na hora certa. É o que acontece o tempo todo. Só te complementando, quem processou o Rafael Satie foi a Xuxa. Tá? Foi a senhora Xuxa Meneghel, que durante uma live, ele lá na participação dele lá no Fio Diário com o Marco Antônio Costa, que é o programa que ele participa, ele fez um react da live dela e a Xuxa chamou um internauta lá de imbecil e idiota. E ele fez uma crítica. Então, o processo que ele tomou da Xuxa foi por causa disso. Porque ele disse que a Xuxa não... criticou uma postura da Xuxa e foi processado. Difamação. Eu acho que o dele foi por difamação. Sim, entendeu? Sim. Ele foi colocado lá no processo por difamação. De qualquer maneira, gente, isso é o que nós temos hoje. Agora, está impedido que o pessoal da direita faça isso em relação à esquerda? Não está. Agora, o problema é o seguinte, como é que os resultados saíram os resultados, quais os resultados que a gente vai atingir na justiça? Diante do quadro que nós estamos tendo hoje, desse quadro, de toda essa pauta ideológica, de toda essa pauta política que adentrou os tribunais. Será que aquela isenção existe até para conhecimento de vocês? Assim, a gente sempre traz no sentido da gente trocar informações aqui e para se refletir e para se pesquisar e para se aprofundar nas pautas. Existe, por exemplo, um relatório que foi feito, uma orientação que foi feita no Tribunal Regional do Trabalho, e que, inclusive, ele foi acatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, foi uma juíza substituta que fez um levantamento, e esse relatório foi absorvido pela Justiça. Quando você fala de justiça, a gente fala de imparcialidade do juiz. Da imparcialidade do juiz. Então, o juiz teria que analisar as causas diante da lei, diante do caso concreto, né, Calvoso? Ou seja, eu pego os fatos que você me traz, as provas que você me traz, e de acordo com a lei, eu aplico. E segundo esse relatório que foi gerado por esta juíza substituta, segundo ela, agora no Tribunal Regional de São Paulo, e porque também foi absorvido, é um protocolo, na realidade, não é um relatório, é um protocolo que vai ser observado. Ele não tem força de lei, mas que ele vai ser observado. Ele vai ter a função serve de base, né? A função subjetiva de levar em considerações situações que não estão na lei. Por um lado, se você parar para pensar, existe todo um lado humanitário, existe tudo. Por outro lado, você também tem uma questão muito forte de pautas. Então, o que eles vão levar em consideração? Se você é woke, né? Se você está dentro da pauta woke, se você é negro, se você está dentro da pauta woke, ou seja, o contexto que você tem ali. Então, eventualmente, inclusive, você pega esse protocolo, nas primeiras folhas, você vai ver assim, quem assina o protocolo? E determinadas mulheres assinam o protocolo dizendo assim, fulana de tal, casada, solteira, lésbica, feminista. Então, qual é a mensagem desse protocolo? Qualificação, né? Se você se qualificar dentro dessas pautas, você tem que apontar para o juiz determinadas pautas que você vive. Para que o juiz entenda e ele não julgue somente a partir da lei, que ele olhe para você dentro das pautas.